Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Mationça, canal e blog de matemática. Vamos aqui para a terceira aula do curso de Matemática Básica. Desta vez vamos falar sobre radiciação. Vamos lá. Inicialmente vamos definir esta operação matemática. Vamos tomar aqui um número real, ou seja, que pertence ao conjunto dos números reais, o número a maior ou igual a zero, e o número natural n. Dessa forma, existe um número real positivo ou nulo, b, tal que b elevado a n é igual a a. Calma, vamos com calma. Aqui, no meio do slide, nós temos aqui, ó, n, que é esse número natural, a, que é o número real maior ou igual a zero, daqui a pouquinho vamos falar sobre ele, e existe um número b, tal que b elevado a n é igual a a. Vamos aqui a alguns exemplos, daqui a pouquinho eu volto nesse slide para nós definirmos esses caras aqui. Ó. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Um número 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 à segunda potência. Isso é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. No caso especial, da raiz quadrada, nós podemos omitir este índice da raiz. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, vamos voltar aqui. Ó. Aqui, onde nós temos a raiz, este símbolo aqui do radical, com o índice n e o a aqui dentro da raiz. O que a gente quer? Nós queremos extrair a raiz enésima deste número a, que é esse que está aqui. Ó. Neste caso aqui, nessa simbologia matemática, o número b, que é o resultado desta operação, é chamado de raiz enésima. Exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aquele exemplo que nós vimos ali. O número a, que é esse que está dentro do radical, este símbolo da raiz, é chamado de radicando. O número n é chamado de índice. Então, o n, que é aquele número natural, é o índice. O a, que está aqui dentro deste símbolo, é o número real, que nós chamamos de radicando. E b é a raiz enésima. Por que nós usamos esta terminologia que é mundial? Raiz enésima, por exemplo, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. Vamos aqui para outros exemplos. Nós vimos esse daqui, que é a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vamos tomar aqui, ó, 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso quer dizer que a raiz cúbica, olha aqui o índice, ó, o índice igual a 3, que é exatamente esse expoente que foi elevado ao número 2. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Né? Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. 5 elevado à quarta potência. Isso é 4 vezes o número 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. A operação inversa, olha que isso é importante, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Agora nós podemos dizer isso, ficou bonito. Ó, a raiz quarta de 625 é igual a 5. Por que, gente? Volta aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. Agora ficou legal. Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. 2 à quinta potência. Eu estou usando números pequenos,
para os exemplos ficarem mais fáceis de compreender. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, como nós vimos na aula de potenciação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32, certo? Isso quer dizer que a raiz quíntupla, olha aqui, enésima, a raiz quíntupla de 32 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32. Sambarelov, vamos para frente. Mais um exemplo aqui, ó. A raiz sextupla de 1 é claro que é igual a 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes for, é igual a 1, certo? E por último, aqui, a raiz séptupla de 0 é igual a 0. Então, nesses dois últimos exemplos, o que nós temos aqui? Qualquer que seja o índice, se for nós quisermos obter a raiz de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. E assim até o infinito e além. Aqui nós temos 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0 sempre. Agora vamos pegar uma coisa importantíssima aqui. Tá? Eu vou alternar e vou colocar aqui no quadro branco. Tá? Olha só, uma coisa que nós precisamos compreender muito claramente. Quando nós temos a raiz de um número a elevado ao expoente m, ok? E o índice aqui é n. Não vamos confundir, tá? Isso daqui, ó, tá tudo aqui na raiz. A elevado a m e nós queremos a raiz enésima. Isso daqui nós podemos escrever da seguinte maneira: a elevado a m sobre n. Já explico isso daqui. A potenciação é a operação inversa da radiciação. E vice-versa. A radiciação é a potência inversa, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, esse cara que está aqui dentro, que é o expoente de A, vai para cima, porque ele está guardado debaixo do Sol. E esse cara, o N, que está exposto ao Sol, ele vai para a sombra. Vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Eu vou trocar essa cor aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 8 elevado ao quadrado e nós queremos a raiz cúbica disso. Se nós quisermos transformar em potência, eu vou colocar 8, que é o radicando, esse não pode alterar, ok? Elevado a quanto? Esse cara está na sombra, olha aqui, ó. Então ele vai para o Sol, 2 sobre 3. Em muitas situações, isso daqui nos ajuda muito. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Raiz de 64 é igual. O que nós temos aqui, minha gente? Quando é raiz quadrada, nós podemos omitir esse índice. E aqui 64 quer dizer 64 elevado a 1. Então aqui nós podemos escrever 64 elevado a 1 meio. Esse 2 é o índice que estava aqui. Esse 1 é o expoente deste radicando. Ok? Vamos retornar aqui agora para a nossa apresentação. Nós vimos esses exemplos e agora nós vamos falar das propriedades. Toda operação matemática tem as suas propriedades. E aqui nós vamos exemplificar cada uma delas. Tá? Nós vamos tomar um número A e B que pertence ao conjunto dos racionais. Está aqui a propriedade descritiva do conjunto dos racionais. X tal que x é igual a P sobre Q, onde P e Q pertencem ao conjunto dos inteiros. E Q é diferente de zero. Claro, se nós tivermos o número zero aqui, essa operação se torna impossível. Nós vamos ter ainda A
e B maior ou igual a zero. E M e N e D, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, pertencente aos naturais. Só para lembrar, minha gente, um exemplo de conjunto racional, 7 sobre 1. Olha aqui, ó, escrito em termos de fração, 7 sobre 1, certo? 7 e 1 pertence aos inteiros. E esse daqui de baixo, 1 é diferente de 0. 7 sobre 1 é igual a 7. Então, o número 7, expresso dessa forma, prova que ele pertence ao conjunto dos racionais. 4 sobre 100 é 0,004. Então, este número aqui, ó, escrito na forma decimal, também prova que ele pertence ao conjunto dos racionais. E uma dízima periódica também. 5 dividido por 3, ou 5 terços. Isso é igual a 1,666. Ou que número feio esse aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Conjunto dos inteiros. Os negativos, 0, e os positivos. Conjunto dos números naturais são apenas os positivos. As propriedades são essas aqui. Tá? Fica feio mostrar desse jeito, então vamos provar cada uma delas. Eu deixei dessa forma para que você possa pausar o vídeo e printar se for necessário. Vamos provar cada uma delas matematicamente usando os exemplos. Eu vou voltar aqui para o quadro branco e vou pegar isso daqui que eu já deixei pronto e nós vamos provar cada uma dessas propriedades, ok? Então, nós temos aí, primeiro, a raiz enésima de A vezes B. A vezes B. Isso daqui é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Vamos escrever um exemplo aqui para ficar legal. Olha só, eu vou escrever aqui na cor preta. Olha só, esse exemplo aqui, tá, minha gente? O primeiro, nós queremos a raiz enésima do produto de dois números, 9 vezes 16. Eu vou trabalhar com a raiz quadrada aqui para ficar bom da gente ver. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 16. Se nós fizermos dessa forma, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, vezes raiz quadrada de 16 é igual a 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Vamos provar isso aqui. 9 vezes 16 é igual a 144. 144. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Deixa eu colocar isso aqui. Ó. 12 ao quadrado é igual a 144. Observe que aqui nós fizemos a operação inversa. Vamos pegar aqui um outro exemplo, esse de cal. Vou trocar a cor aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó, a raiz enésima de uma fração. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 49 sobre 36. E quero a raiz quadrada disso daqui. Ok? Nós podemos desmembrar essa fração com dois radicais. Eu posso dizer que a raiz quadrada de 49 sobre 36 é igual à raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 36, que é igual a 7 sobre 6. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente. Vou trocar a cor aqui e nós vamos ver este terceiro exemplo. Tá? Aqui ele colocou assim, a raiz enésima, aqui ó, a raiz enésima de A, tudo isso elevado a M. Eu vou fazer a demonstração literal disso daqui. Vez por outra aparece nas provas. Né? Então vamos lá, eu vou pegar aqui ó, a raiz enésima de A, tudo isso daqui, fecha parênteses, elevado a M de Mike. Olha só, vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar com isso daqui.
tá? O que está entre parênteses. O A, qual que é a operação inversa da radiciação à potenciação? Nós podemos dizer que isso que está entre parênteses é igual a A elevado a 1 sobre N, aquela demonstração que nós fizemos, certo? Tudo isso elevado a M. Isso daqui é igual, conserva a base e multiplica o expoente. A elevado a 1 vezes M, M. E aqui embaixo, minha gente, é o 1. Então, N vezes 1 igual a N. Então, se nós quisermos inverter isso aqui agora, operação inversa da potenciação, é a radiciação. Vamos fazer o caminho de volta agora. Eu vou ter a raiz, vou escrever aqui, ó, o símbolo do radical. Qual que vai ser o radicando? A letra A, que está ali dentro. Esse cara aqui, ele está no Sol, então ele vai para a sombra. Esse cara está na sombra, então ele vai para o Sol. Observe, raiz enésima de A elevado a M. Excelente, muito bom. Agora vamos ver aqui, se nós temos dois números, A e B, sendo que A é menor do que B, então nós vamos ter que a raiz enésima de A é menor que a raiz enésima de B. Observe que aqui nós temos os mesmos índices, ok? Os mesmos índices. Então vamos tomar um exemplo aqui, ó. Eu vou trocar de cor aqui, vai ficar raiz enésima, eu vou colocar raiz quadrada de 64, ok? Essa raiz, ó, antes disso, eu vou colocar aqui, ó, A igual a 64 e B igual a 100. Observe, se o A é 64, o B igual a 100, nós temos A menor do que B. Então, segundo essa propriedade, a raiz enésima de 64 tem que ser menor que a raiz enésima de 100. Ótimo, excelente, porque a raiz quadrada, o n aqui é igual a 2, de 64 é 8. De fato, 8 é menor do que 10. 10 é a raiz quadrada de 100. Excelente. Então, nós demonstramos aqui a primeira etapa destas propriedades, certo? Vamos passar aqui agora para as outras propriedades, caminhando aqui para finalizar a nossa videoaula de hoje. Eu vou pegar aqui, ó, essas aqui são as outras propriedades que nós vamos demonstrar agora. Algumas delas eu vou fazer a demonstração literal e as outras eu vou fazer usando o número, ok? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro aqui, ó, tá? Esse daqui, raiz enésima de A. Se eu tenho a raiz enésima de A, eu posso multiplicar por um número D e esse expoente que está aqui dentro, eu posso multiplicar por um número D também. Exemplo, vamos pegar aqui, ó, raiz cúbica de 8, ok? Raiz cúbica de 8. Lembrar que esse 8 está elevado ao expoente 1, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, 3 vezes 2 e o número que está aqui dentro, o radicando, 1 vezes 2. Isso daqui é a mesma coisa de dizer raiz sextupla, ó, de ordem 6, de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, a raiz sextupla de 64 tem que ser igual à raiz cúbica de 8. Ó, vamos continuar aqui, ó. O que acontece? Ó, raiz sexta de 8 vezes 8 igual a 64, certo? Olha só, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, 2 elevado a 6 tem que ser igual a 64. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. Somebody love. De fato, isso é verdade. Ok?
Vamos para a próxima demonstração aqui agora. É muito semelhante a uma outra que nós fizemos anteriormente. Essa daqui, ó. Tá? Muita gente diz aqui, esse pula aqui para dentro, multiplicamos. Vamos provar isso daqui. Ele quer provar isso aqui, ó. A raiz de ordem m, ok? Da raiz de ordem n de a. Então aqui, ó, eu tenho a raiz enésima de a e tudo isso que está aqui eu vou tirar a raiz de ordem m. Olha só, mais uma vez, vamos trabalhar com esse que está aqui dentro. Eu vou manter aqui, ó, esse radical de fora, m, desculpa a letra. Como é que a gente pode fazer aqui, ó? Raiz enésima de a. Esse a está elevado a 1. Então, 1 sobre n. Excelente. Agora eu vou pegar isso aqui e vou extrair esta outra potência. Vai ficar assim, ó. A elevado a 1 sobre n. Tudo isso elevado a 1 sobre m de Mike. Então, aqui nós temos, conserva a base e multiplica o expoente. 1 sobre n vezes m. n vezes m. Passando para cá, nós temos que a operação inversa da potenciação, a elevado a 1 sobre n vezes m, do jeito que está lá. Vamos passar isso aqui para a raiz. Ó, eu vou desenhar o símbolo do radical. O radicando é o a, ele está no expoente 1. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. N vezes m, que é exatamente essa operação que tem aqui. Ok? Esta outra propriedade é a mesma daquela lá de cima, só que dessa vez pela divisão. Se eu dividir isso daqui, o índice por d, eu posso dividir o expoente do radicando por d, desde que d seja divisor de n e d seja divisor de m, ok? Vamos para a última propriedade aqui, e daqui a pouquinho a gente encerra de verdade. Olha só, muita gente confunde isso. A raiz enésima de a mais b, do jeito que está aqui, ó, é diferente da raiz enésima de a mais a raiz enésima de b. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha só. Vou tomar esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer o radical 16 mais 9, ok? Isso daqui é igual a raiz quadrada. Eu vou efetuar essa operação aqui dentro do radical. 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, observe. Se nós fizermos isso aqui, ó, eu vou retomar, tá? Raiz quadrada de 16 mais 9. Lá na multiplicação, quando aqui dentro é uma multiplicação, é um produto, nós podemos desmembrar. Nesse caso, não. Observe aqui, ó, se eu fosse aplicar aquela propriedade, raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9. Ó, isso daqui é 4 mais 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Isso daqui é igual a 7, o que não é verdade, ok? O que não é verdade, porque 7 é diferente de 5. Isso daqui está incorreto. Não. E esse daqui está ok. Certo? Vejam, por que isso? O correto é fazer isso que está aqui, ó. 16 mais 9 é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E 5 é diferente de 7. Ok? Por isso que nós dizemos aqui, ó, a raiz enésima de a mais b é diferente da raiz enésima de a mais a raiz enésima de b. Vamos retomar aqui, então.
Então tá aqui essas propriedades que foram demonstradas e assim encerramos mais essa videoaula. Espero ter ajudado e até breve.